Muito bem, já estamos de volta e já estamos pelo Facebook, Acorda a Bênção, recebendo, né, o meu amigo e professor Domingos Sávio de Aguiar Correia. Feliz porque quando a gente estava ensaiando, né, esse bate-papo, e eu solicitei dele a sua biografia, e o nome dele completo leva Correia, rapaz, e é Correia R-R-E-I-A, né? Então nós estamos muito perto, né? Tem uma certa familiaridade. Ele é psicólogo, psicoterapeuta, especialista em psicologia escolar, psicólogo do trabalho em saúde mental e desenvolvimento, profissional de colaboradores, mestre em educação, palestrante em empresas públicas e privadas em temas como inteligência emocional, saúde mental e psicossomática, né? Gestão de pessoas e lideranças, professor de pós-graduação em cursos de educação, saúde e negócios, e professor universitário há mais de 15 anos. Como nós dissemos no convite que fizemos para os irmãos acompanhar esse bate-papo, né? Eu tive que fazer aqui uma manobra muito grande para nós termos o professor Domingos aqui conosco. Gostaria de tê-lo em loco, né? Mas como ele mora longe, para voltar ia ser mais complicado assim em termos de hora, né? Mas graças a Deus a tecnologia favorece muito a aproximar as distâncias. Então eu recebo com muita alegria o professor, carinhosamente eu chamo de Domingos, para esse bate-papo sobre transtorno mental. Você que está ouvindo a gente pelas rádios, né? Eu tô intrigado ainda em não tá fazendo a transmissão pelo Instagram, rapaz. Tô já colocando o Instagram aqui para o pessoal pelo menos ficar com o áudio da gente. É porque é um tema tão importante, é uma coisa tão do momento, né? E nós vamos receber o professor Domingos, inclusive vocês do rádio. Professor, eu vou ter que entrar no Instagram, sabe? Porque tem um público que já não usa mais Facebook, rapaz. Eu vou entrar no Instagram né? E a gente vai bater esse papo, e os irmãos que quiserem fazer perguntas podem fazê-las ao professor, pode ligar ao vivo para o WhatsApp do programa ou mandar áudio, tá, pessoal? Professor Domingos, bem-vindo ao Acorda a Bênção nesta madrugada, 1º de julho de 2024. Verdade, Amaro, desde já uma honra imensa de estar falando aí com os ouvintes do programa Acorda a Bênção, né, para discutirmos, né, esse tema tão importante, né, transtornos mentais, né, que como nós falamos lá, né, depois da pandemia deu uma eclodida gigantesca, né, e os dados são cada vez mais alarmantes e preocupantes, né, pois a saúde mental, né, cada vez mais fica em xeque. Mas aqui a gente vai trazer inclusive até medidas profiláticas, prevenção, né, e até mesmo uma vez sendo acometido por um transtorno mental, de que forma a gente pode fazer para administrá-lo, né, na nossa vida, para que tenhamos uma boa qualidade de vida para nós como para as pessoas que estão ao nosso entorno, né? Então vai ser um tema bem interessante que nós discutimos aqui. Muito bem, professor. Deixa eu dizer ao pessoal que podem interagir conosco, né? Podem fazer suas perguntas. Aproveitar que eu estou com 47 pessoas esperando a gente aqui no Instagram, né? Informar para o pessoal que está chegando agora pelo Instagram que eu estou no Facebook com áudio e imagem do professor Domingos, né, que é psicólogo, que é professor, e a gente está batendo um papo aqui sobre transtornos mental.
Então, se vocês quiserem acompanhar o professor com imagem, vai lá no Facebook. Eu vou mandar o link do Facebook aqui para o pessoal do Instagram, ok? E vocês também podem fazer perguntas. Quem está pelo Instagram pode fazer pergunta em texto que eu leio aqui para o professor. Eu tenho pedido para o pessoal interagir pelo WhatsApp. Pode ligar ao vivo para o WhatsApp ou mandar áudio. E ele vai estar ouvindo a pergunta de vocês, tá certo? Para esse bate-papo que a gente está tendo aqui. Lembrando que esse conteúdo depois vai para o YouTube. Esse conteúdo depois vai para o YouTube. Pois bem, professor, quais os transtornos mentais que mais o senhor que tem seu consultório psicoterapêutico, quais os transtornos que mais tem demanda no seu consultório, por exemplo? Na verdade, Amaro, quando a gente fala de transtorno mental, a gente pode falar do que antigamente chamava psicótico, não é? E os neuróticos. Os neuróticos, pegando uma definição, né, de Freud, do pai da psicanálise, né, que ele trazia essas duas estruturas, né, psicótico e neurótico, onde ele dizia que todos, de uma certa forma, a grande maioria das pessoas teriam transtornos neuróticos, que seriam aqueles transtornos mais administráveis diante do social, que não comprometem a gente, de uma certa forma, nas nossas relações interpessoais. Já os transtornos de cunho psicótico, né, seriam transtornos do que antigamente chamariam de louco, de doido, não é? O chamado doente mental, a qual ele teria, sim, um comprometimento muito grande em relação ao processo de sociabilização. Mas, graças a Deus, para esses transtornos, do que antigamente chamava de cunho psicótico, que hoje a gente pode estabelecer enquanto esquizofrenia e distúrbio bipolar crônico, né? Lembrando que não é todo portador de transtorno bipolar ou esquizofrenia que é de cunho psicótico, né? Alguns se relacionam, né? Se casam, constituem família, né? Conseguem ter uma profissão, mas os mais comprometedores, não é, a nível de cronicidade do que antigamente chamava de transtorno mental psicótico, do louco, seria o que hoje a psiquiatria, não é, a própria psicologia, os tratados de psicologia, os compêndios de psiquiatria chamam de esquizofrenia, não é, e distúrbio bipolar. Mas os mais corriqueiros, aí a tua pergunta, os de maiores demandas, vamos dizer assim, que acomete a maioria da população, seria a depressão, né, a ansiedade, a síndrome do pânico, né, o transtorno obsessivo compulsivo, né, seriam os mais corriqueiros, assim. E não significando que quem tem um transtorno necessariamente, popularmente falando, seja doido, né, professor? E que seja todo ele esquizofrênico, né? Isso, perfeitamente. Até porque esse termo doido é do senso comum. Do senso comum, popularizou-se, né? Que inclusive as pessoas, por conta disso, professor, elas têm um tabu muito grande com relação ao consultório psicoterapêutico, porque acha que quem precisa de psicólogo é quem seja popularmente doido, e não é. Tá? Quais bem, a gente falou de uma demanda grande aí, né? Mas quais os sinais e sintomas de um transtorno mental, sem necessariamente nomeá-los, professor? De uma certa forma, vou colocar em linhas gerais, Amaro, quando começa a comprometer, não é, o nosso estado mental, né, o nosso estado emocional, nosso processo de sociabilização, né, e trazendo prejuízos, principalmente no âmbito físico, não é, com determinadas sintomatologias do tipo taquicardia, não é, pessoa, sensação de morte, o coração disparado, que é a taquicardia, né, problemas gastrointestinais,
que todos os transtornos, de uma certa forma, eles trazem uma tendência muito grande à somatização, e isso a gente começa a caracterizar e que tem prejuízos, porque tudo, de uma certa forma, começa no nosso estado mental, né? A mente é o campo do pensamento, tudo começa dentro do viés do pensamento, porque pensamento constrói sentimentos, e sentimentos se exteriorizam nos comportamentos, né? Então, quando você começa a perceber determinadas sintomatologias que não deixam o ser humano estar em paz consigo e na sua relação que é estabelecida com o outro, como também começando a somatizar problemas físicos, a gente já começa a tentar criar alguma inquietude a nível, como a gente fala do mental, a nível consciente ou a nível inconsciente, que está reverberando na sua vida como um todo, né? Então, quer dizer, quando começa a atrapalhar, na linguagem mais popular, a vida da pessoa, já é algo que inspira cuidados. Sim, perfeitamente. Perfeitamente. E vale salientar, Amado, que não é só atrapalhá-la nas relações interpessoais, não. É na relação, sobretudo, consigo. Porque o que acontece, principalmente em redes sociais hoje, né? As pessoas, elas estabelecem, pelo menos tentam mostrar um bom estabelecimento, não é, na relação interpessoal, né? Mostrar muitas vezes uma vida para o outro que não é uma vida que eles vivem interiormente. E, de uma certa forma, a nível da solidão, né? Porque há muito esse termo solidão e soletude seria essa capacidade que você tem de estar consigo e em paz. Muitas das pessoas não conseguem, né? Vem o que a gente chama pensamentos intrusivos, a pessoa começa a ter determinados manifestações no sentido em relação ao outro, porque a gente sempre vive de uma certa forma para querer agradar o outro. Professor, para o pessoal que de repente não está muito acostumado com os termos, né? Apesar que psicologia hoje está em alta, por conta dos cursos, da quantidade de alunos, está em alta por conta dos consultórios dos psicólogos que eu conheço, dizem que estão com seus consultórios lotados, né? Mas ainda muita gente que desconhece a psicologia mais de perto. Então, o que é esse pensamento intrusivo? Até para o pessoal que é evangélico, que a gente às vezes usa uma expressão folclórica como seta. Setas, irmão, seta. De repente, irmão, que você chama de seta, ou ouvir o professor, pode ser que seja um tal de pensamento intrusivo. Fala aí para nós, por favor. Pensamentos intrusivos são aqueles que eles vêm e chegam à nossa mente, né? Entendeu? Que muitas vezes não são nem nossos, né? Mas pelo fato de nós estarmos pensando de uma forma negativa, a gente acaba atraindo esse tipo de pensamento. Olha aí. Né? Porque de uma certa forma todos nós estamos conectados um em relação ao outro. Nós somos extensores do outro. Quando eu faço algo em relação ao outro, eu estou fazendo em relação a mim mesmo. Assim como quando eu faço algo positivo para o outro, também estou fazendo para mim. Aquilo que eu desejo para o outro, eu também estou desejando para mim. Tudo que vai e volta. Há uma lei de ação e reação nesse sentido. Então, quando eu tenho pensamentos baixos, né, de inveja, de ódio, de orgulho, de vaidade, de egoísmo, isso de uma certa forma faz com que eu acesse determinados pensamentos dessa ordem, né? Que são pensamentos que a gente chama intrusivos, que são aqueles pensamentos que chegam à nossa mente. Porque pensamento na psicologia, quando a gente pensa, ele não se esvai, não, ele fica por aí, como se chama no éter, né? Os próprios estudos da física quântica aí começam a verificar sobre isso. Pensamento é algo que ninguém vê, mas não quer dizer que não exista. Muito pelo contrário, é a prova que a gente pensa.
Até porque muito do pensamento norteia exatamente o dia a dia da pessoa, não é? Isso, as atitudes, o comportamento, as ações e as reações, não é, professor? E foi muito bacana ao senhor dizer que às vezes são pensamentos que não são nossos. Aí a pessoa diz, mas poxa, não está na mente. Isso. É aquilo que folcloricamente, como até tinha pontuado e fui feliz, né? Em dizer que algo que religiosamente a gente entende como seta, porque às vezes são coisas negativas. Que perturbam, né? Negativas. E muitas vezes, Amaro, no nosso íntimo, é por isso que no que falávamos anteriormente, né, a referência do bom estado de saúde mental não é aquilo que a gente estabelece no outro, é aquilo que a gente cultiva dentro de nós mesmos. É você se sentir na solitude, em paz consigo mesmo. Então, aquilo que você vive emitindo, né, a nível de pensamento, né, a nível de vibração, é produto daquilo que você vem cultivando dentro de você. Né? Vigiar e orar só dentro dos teus pensamentos. Você não desejar coisa de ruim ao outro, porque quando você faz isso, você também está desejando para você. Isso já existe em você. Muito, muito bacana. Olha, pessoal do Instagram e do Facebook, pode fazer perguntas, né? Que o professor Domingos está aqui para ajudar a gente a ter um entendimento maior, melhor, uma compreensão da situação que de repente você aí do outro lado está vivendo. Uma das coisas que mais incomoda, professor, principalmente o pessoal religioso, né? É ansiedade e depressão. Você pode dar para nós, além do conceito, destrinchar essa questão da ansiedade? Depois a gente fala de depressão, que é algo mais pesado, eu acho. Se bem que se bota na balança, dá quase um equilíbrio, né? Porque a ansiedade não é bom. Jesus mesmo disse que não vivamos solícitos, inquietos, ansiosos por coisa alguma, muito menos pelo dia de amanhã, o que veremos de comer, vestir, calçar, beber. Jesus trata disso assim e manda que nós acreditemos em Deus, que a exemplo das aves do céu, que não plantam nem colhem, Ele cuida de nós. Mas a gente percebe que há muita ansiedade, inclusive afetando as pessoas religiosas, tá? Eu digo religiosas porque estou me referindo a evangélicos, a católicos, a espíritas, enfim, todas as religiões, né? O ser humano, de modo geral. Perfeito, Amaro. Engraçado, né? O transtorno mental, né? Ele não tem segregação nenhuma. Ele é bem democrático nesse sentido, atinge a todos, independente da sua religião, da sua etnia, da sua sexualidade, né, do seu status social, financeiro, né? Quem é que não tem, né? Se não uma pessoa rica do ponto de vista financeiro, não teria ansiedade, Verdade. Não teria um transtorno mental, se a gente for observar, né? Verdade. Então a Comete é bem democrático nesse sentido. Mas você falando aí de Jesus me lembrou daquele livro, Jesus, o maior psicólogo do mundo, porque Jesus foi tudo, né? Isso. Jesus foi, não. Jesus é tudo. Né? E como você bem citou aí, muitas passagens na Bíblia que Jesus ele traz um tratado contra a ansiedade, não é? Como você bem falou, não nos inquieteis pelo dia da manhã, pois o dia de hoje por si só acaba o seu mal. Não veio as aves do céu que eu dou de alimento, né? E porque vós não sois mais importantes do que elas, nesse sentido, porque as inquieteis, não é? Então, se a gente for ver, a Bíblia é recheada dessas passagens, né? Em relação ao tratado de ansiedade. Mas a ansiedade, você vê, há dados bem recentes, né, principalmente da Organização Mundial de Saúde, que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. E essa ansiedade, ela tem muito viés voltado para processos de crítica, né, de invalidação, né, de isso vir no inconsciente coletivo. Aí eu trago aqui um grande
psicólogo da psicologia analítica, né, que foi discípulo de Freud, o Carl Gustav Jung, que falava desse inconsciente coletivo, que é essa memória que a gente carrega ao longo da ancestralidade, e que hoje já sabe pelos estudos que afetam até a memória celular. Então a pessoa já traz isso, né, de críticas, fazendo com que ela se sinta insegura, fazendo com que ela se sinta desconfiada dela, que ela não serve para muita coisa, né? Isso me lembra uma fala do Lai Ribeiro, né, um médico cardiologista. Ele diz: quantos nãos uma criança não recebeu até os 7 anos de idade dela, na formação da estrutura de personalidade, sem ser dito o porquê. Né? Principalmente na nossa geração, né? Tinha aquela coisa de engolir o choro, de que o filho do vizinho ele é mais importante. Então a estrutura da ansiedade, Amaro, ela tem muito o viés da crítica, medo, e há 2 mecanismos, né, dentro desse contexto social. Um é o medo e o outro é a culpa. O medo é assim: cuidado. O quê? Não sei, cuidado. E a culpa foi você. De quê? Não sei, mas foi você que fez alguma coisa. Então, a gente já na nossa constituição enquanto ser, a gente já tem meio que embutido isso no inconsciente coletivo, de que nós somos, como eu te falei, autossuficientes, principalmente em relação a hoje. O mundo hoje é muito desafiador, há toda uma perspectiva, há toda uma estrutura, no sentido que você tem que atender a isso. Você tem que ser sempre o melhor, você tem que ser sempre o perfeito, tem que ser aquela coisa da busca da excelência. Então você não pode ter problema nenhum. Imagine nós como fomos criados no nosso processo lá da primeira e segunda infância. Vale salientar a primeira de 0 a 3 anos, segunda de 3 a 6 anos, né? A primeira e segunda infância vai caracterizar a estrutura da formação de personalidade. Então, essas críticas, esses contextos, eles vão para o nosso inconsciente e isso fica reverberando lá na frente, né? Fora, como a gente falou, aquilo que a gente traz a nível do inconsciente coletivo da nossa ancestralidade. Então, isso se reverbera também, né, desencadeando processos de ansiedade, né? Então, respondendo especificamente a tua pergunta sobre ansiedade. Ok, professor. Deixa eu ver aqui, pessoal, se tem alguma interação, né? O Joel Lucena faz aqui uma pergunta, professor. Mudança de humor repentino é sempre bipolaridade? Não, tem que observar aí em que determinado contexto, né? Porque às vezes essa mudança de humor, Amaro, pode estar ligado a um determinado contexto que aciona um gatilho que existe nela e faz com que ela fique, mude o humor dela. Né? Mas, logicamente, que também pode estar associado a algum contexto, né, da bipolaridade, né? Porque bipolaridade, como a pessoa fica, que antigamente chamava, né, como a gente falou, psicose, né, chamava psicose maníaco-depressiva, hoje distúrbio bipolar, que tem um processo de oscilação entre o estado de mania, né, de euforia e o estado de melancolia da depressão. Às vezes a diferença vai ser a cronicidade, né, porque são diretamente proporcionais. Quanto maior o estado de euforia, maior também vai ser o estado de depressão. E a questão do período de intermitência, que é a finalização de um polo para o início do outro. Então, há casos que demoram minutos, a pessoa sai de um humor para outro, mas tem que ser observado isso aí. Né? Pode sim estar relacionado, como também pode ser uma questão do acionar de um gatilho de uma situação mal resolvida que a pessoa tem. Vocês podem continuar mandando perguntas, tá? Essa pergunta veio do Joel Lucena, pelo Instagram. Obrigado, irmã Lucinete, pela informação, né? Pena que eu só vi agora do Instagram e a senhora não falou comigo antes no Face, mas tudo bem. Obrigado, mas já ajudou muito, porque foi bom que
não foi tão no final, né, da entrevista. E sobre depressão, professor, que é outra coisa que tem, inclusive, é tido como a doença do século, né? Depressão, defina para nós aí depressão, depois a gente volta a uma generalizada desses assuntos todos, essa questão fisiológica, se há uma interferência disso também, sobre esses transtornos, mas sobre depressão. Dê uma definição para nós de depressão e alguns sinais dela. A depressão, Amaro, dados da Organização Mundial da Saúde, há 2 anos atrás, 2022, né, isso já se tinha lá a estimativa, né, do início dos anos 2010 para que o ano 2002 já se constatava ali, pelo que os pesquisadores visualizavam, que a depressão seria a maior pandemia, uma das maiores pandemias, isso dados da Organização Mundial de Saúde. E, na verdade, a depressão, ela é extremamente preocupante, né? Você vê quantas pessoas ali estavam rindo, brincando, e depois chegaram ao contexto de suicídio, que é algo extremamente preocupante. Tem aí, né, o Setembro Amarelo, que é em decorrência do caso de um menino americano, né, que vivia, em tese, tranquilamente pela ótica dos pais e deu um tiro na cabeça, né? E você vê, e tantos outros casos que existem por aí, né, se tem estimativa de pessoas que estão se suicidando a cada segundo no mundo, né? Então, a tendência de uma pessoa que se é depressão, quando não cuida, virar um contexto de suicídio, né? E principalmente hoje ligado à questão da tecnologia, que as pessoas cada vez mais estão desamparadas, né? Elas estão ali desconectadas em relação ao outro, mas sim conectadas em relação ao aparelho, que começa a trazer prejuízos em relação às nossas questões cerebrais, né, ligadas a neurotransmissores, e muito preocupante com crianças hoje, mas de uma certa forma, a depressão ela pode ser endógena, pode ser exógena, as causas. Exógenas seriam causas externas, suponhamos, perca de parente, término de relacionamento, perca de emprego, e as causas endógenas é em relação à questão de neurotransmissores. Então, tem gente que já vem com a dosagem alta de determinados neurotransmissores ou deficiência de neurotransmissores que traz determinados comportamentos depressivos. Então, por mais que a pessoa vá, no caso de uma depressão endógena, a um psicólogo, ela precisa primeiro ir no psiquiatra, precisa ir no neurologista para fazer essa investigação orgânica em relação à questão do metabolismo, né, a anatomia cerebral, né, a questão das sinapses cerebrais, como é que está, para ter a terapêutica devida para ir fazer o trabalho psicológico. Porque não adianta você trabalhar na questão da palavra, do estado emocional, se ela já tem um comprometimento orgânico, né? Entretanto, também vale salientar que no caso de uma depressão exógena, no caso de um agente externo, pode somatizar também ao ponto de começar a cronificar o estado celular, alterando todo o metabolismo, sinapses cerebrais e toda aquela questão orgânica. Então, é por isso que é algo muito preocupante. Também vale salientar que se uma pessoa ela entrou em depressão por uma perca de parente, um término de relacionamento ou uma perca de emprego, é porque já existia nela uma estrutura depressiva. Não é? Já existia nela uma estrutura depressiva. Geralmente a estrutura depressiva, Mário, ela é formada por duas estruturas de pensamento. A primeira, você escutar todo mundo, atender todas as solicitações de pai, mãe, da família, da sociedade, e não atender as suas. Hoje tem uma coisa bem forte, discutida, em relação àquelas pessoas que têm dificuldade de dizer não. Então, elas sempre dizem sim para o outro, deu sim para a sociedade, e foi dando não para ela, e automaticamente ela foi se deprimindo. Então, chega no momento que cadê ela? Não existe ela. Então, o que a gente observa? Por mais que se diga assim, depressão está ligada à tristeza, mas não está ligada à raiva. Por trás dessa tristeza só é uma máscara, mas por trás está a raiva. Nesse primeiro aspecto, raiva de quê? Dela mesma, de ter se autonegligenciado,
ter escutado a todo mundo, atendido a solicitação de todos, mas não ter atendido as solicitações de si. Traz raiva. E o segundo viés é você não aceitar a vida. Você não aceitar a realidade. Não aceitar a realidade não é a título de conformismo. É no título de é assim. Eu entendo que fulano é assim, porque você não vai mudar ninguém. A pessoa só muda quando ela estiver receptiva. A melhor forma de você querer mudar alguém é você mudando você primeiro. Né? Então, não deveria ter acontecido isso, não poderia ter acontecido isso, é como se aquela pessoa estivesse brigando, logicamente que às vezes isso está no campo do consciente e no campo do inconsciente também, é como se ela estivesse brigando com Deus. Então, essas duas estruturas, escutar todo mundo e não atender às suas solicitações, como também negligenciar, não aceitar a realidade, isso já vem numa estrutura de pensamento voltada para o contexto de depressão. Então, o que vai acontecer? Vai vir um gatilho e a pessoa ela apresenta aquilo que já traz a nível de predisposição na sua estrutura psicológica, de personalidade. A depressão pode ser leve, pode ser moderada, pode ser grave e pode ser gravíssima. Em alguns estágios da grave, às vezes é interessante sim a pessoa chegar ali, para ela rever suas questões. Né? Às vezes é importante sim o sofrimento nesse sentido, a dor, ela tem uma proposta pedagógica de você refletir, você autoanalisar a sua conduta. Isso logo, sobretudo, com a ajuda e o auxílio de um profissional. Eu queria perguntar para o senhor que qualquer pessoa pode ajudar outra pessoa depressiva, né? Está sendo muito boa essa sua pontuação aí da busca do profissional, se bem que é perceptível, né? Sim. Esse momento que a pessoa está vendo é perceptível e mesmo que a pessoa não tenha muito conhecimento e não seja um profissional, ela dê uma certa atenção a essa situação, não é, professor? Perfeitamente. Você não pode taxar a depressão, a pessoa com um episódio depressivo, o processo depressivo, desculpa a expressão, frescura, falta de Deus. Não. Há uma questão de um transtorno. Há um transtorno mental ali que precisa ser cuidado, precisa ser atendido, precisa ser amparado. E a pessoa também precisa querer. Por isso que essa fala e o teu programa, né, é muito importante, porque essa nossa fala, essa nossa discussão serve a nível de prevenção, não é, para a gente ter esse entendimento. Né? Por isso que, como você bem falou no início, psicólogo não tem nada a ver que é para doido, muito pelo contrário, é para pessoa que é inteligente, porque na psicoterapia vai exigir de você um processo mental para você fazer as elaborações e existir aquela compreensão para ela modificar a estrutura de comportamento, de pensamento dela, porque isso, como a gente falou, se exterioriza no sentimento e se manifesta no comportamento. Então, é coisa para gente inteligente. Não é? Então, veja a importância, né, de nós estarmos debatendo esse assunto transtorno mental hoje. Como isso também precisa ser disseminado em empresas, em escolas e por aí vai. Ok, professor. Deixa eu dizer ao pessoal que nós estamos entrevistando aqui, né, participando hoje aqui do programa, agora com imagem, áudio no Facebook, tá? Porque não dá para fazer a manobra de transmitir no Instagram. O professor Domingos Sávio, ele que é psicólogo, é professor acadêmico, tem muita experiência, inclusive no começo da entrevista eu passei a biografia dele, porque a informação está no celular que agora eu estou usando para transmitir o Instagram. Mas no Face eu deixei aí a biografia do professor, e você que está nos assistindo pelo Instagram, pode fazer sua pergunta, pode mandar em áudio ou digitar, e eu transfiro a pergunta aqui para o professor, tá certo? Ou pode ligar ao vivo para o WhatsApp do programa, DDD 81 98724 Lembrando que nós estamos em rede com a Nova Gospel FM em Serra Talhada, pela 105,9, também pela 100,7 na cidade de Ipatinga, em Minas Gerais,
e aqui na região metropolitana do Recife, pela 100.7, pela 103.3 e pela 92.1. Você pode fazer a sua pergunta e o professor Domingos responde. Depois nós vamos ouvir dele o telefone de contato, caso alguém queira um acompanhamento psicoterapêutico, né, com ele. Enfim, ser ajudada também. Wade Lopes no Instagram, bom dia, paz, Wade. Ale Félix no Instagram também. Ale Félix, olá. Se tiver alguma pergunta, manda. Irmã Severina também. Ok, pode fazer pergunta, Wade, viu? Inclusive, quem lida com um grupo de pessoas é muito importante estar atento a isso, não é, professor? Quem é professor, quem lida com grupos de igreja, porque às vezes o pessoal até demoniza professor. A depressão, inclusive, até demoniza. Né? Tem esse viés espirituais, eu conheço, sei que ele entende, sabe disso também, mas nem tudo que está manifestado ali no momento desse é necessariamente demônio. A gente está observando que há questões aí endógenas, né? Questões aí hormonais e tudo mais, como fatores exógenos, como o professor colocou aí, questões de fora, né? que acabam afetando a mente da pessoa, né? e mexe com toda a sua estrutura mental, não é, professor? Verdade, amado. Por isso que cada caso precisa ser investigado, precisa ser analisado, né? Olha, o senhor está sendo escutado lá em Portugal, minha querida Ale, que está conosco aqui no Instagram. Se quiser ir para o Face, viu, Ale? Em Portugal o pessoal está assistindo a gente, está ouvindo a gente, professor. Que maravilha. Sim, desculpa lhe interromper, porque eu fiquei lisonjeado com a Ale entrando aqui lá de Portugal, mas é isso, né? Pois cada caso precisa ser analisado, não é? A gente tem que investigar. O ser humano deve ser visto, principalmente à luz da psicologia, como da saúde como um todo, né? Todo e qualquer profissional da saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, deve olhar o indivíduo na perspectiva biopsico-sócio-espiritual, não é? Então, você falou aí o componente espiritual, precisa investigar a questão física, precisa investigar a questão mental, emocional, hormonal, né? A questão, porque já entra no físico, né? Físico, quando a gente fala do físico, fala do orgânico como um todo. A gente precisa ter um acompanhamento e um olhar bem individualizado e particularizado, porque o ser humano é único. Uma pessoa com depressão é totalmente diferente de uma pessoa com outra depressão, não é? Essa visão holística, né? E é necessário que haja também uma equipe multidisciplinar para acompanhar o quadro da pessoa, não é, professor? Precisa, sim. Inclusive, Amaro, a pessoa vai precisar de determinadas medicações, né? Para atenuar determinados sintomas. Porque, às vezes, uma pessoa depressiva, ela está muito para baixo. Se ela for para uma psicoterapia, dependendo do grau da depressão, do estado emocional que ela se encontre, fazer psicoterapia para ela no momento não vai ser muito interessante. Por quê? Porque ela está muito para baixo. Ela vai precisar, sim, ser orientada, né, aí no psiquiatra, tomar um antidepressivo, né, para ela ter um start. Aí, quando ela tem esse start, que o humor dela, né, venha um processo de normalidade, a psicoterapia vai entrar muito bem aí. Por isso que você bem falou, o processo tem que ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, né, em prol daquela singularidade daquele ser. Fala em singularidade, professor, essa questão de medicamento, que já é um erro a pessoa se automedicar. Até uma gripe, né, porque o que pode funcionar para mim pode não funcionar para o senhor. Muito mais ainda, ou muito menos ainda, esses remédios ansiolíticos, antidepressivos, enfim, esses remédios chamados popularmente, né, tarja preta e tal, que serviu para fulano toma, eu vou tomar também. Não é por aí não, né? De forma alguma, até porque a automedicação ela é extremamente prejudicial.
É importante buscar um profissional, não é? Para saber a sua solicitação ali e entender o que está por trás daquilo, né? E em relação a esse contexto de medicação, muitas pessoas elas preferem isso, né? Elas preferem a medicação do que você, no caso, fazer uma psicoterapia, ter um acompanhamento psicológico, não é? Porque o acompanhamento psicológico, ele não é imediato, onde a medicação ela é imediata, mas ela não resolve. A medicação só trabalha em cima dos sintomas. Mas daqui a pouco a pessoa que tomou um remédio para dor de cabeça, ela vai precisar tomar outro, né? Por quê? Porque a dor de cabeça muitas vezes é oriunda de uma estrutura de personalidade, que se a pessoa não trabalha, ela fica acionando gatilhos e fica vindo essa dor de cabeça. Aí é onde ela precisa ir no psicólogo identificar, né, as causas dessa dor de cabeça, a estrutura de personalidade que está por trás, para ir trabalhar isso aí, essa questão dessa dor de cabeça, e aí uma vez a pessoa compreendendo isso, ela não tem mais essa dor de cabeça, porque você vai lá na origem. A origem sempre vai ser psicológica, mental, dentro desse âmbito aí, desse exemplo que eu estou trazendo. Então, o transtorno mental, ele é algo mais profundo do que a gente possa imaginar, inclusive nas mínimas coisas, né, professor? Muito mais profundo, Amaro, muito mais profundo. A gente não tem ideia do estado emocional. A nossa sociedade ainda começa a angariar dentro desse viés psicológico. Muitos sabem que são importantes, mas não entendem a profundidade do contexto, porque tudo, de uma certa forma, começa na mente. Né? Já dizia lá o Hipócrates, né? Mente sã, corpo são. Né? O corpo ele sempre vai ser reflexo do estado mental, como a nossa vida, né? Professor, tem duas perguntas aqui. Uma do Franco Joel, eu estou vendo agora no Facebook. Desculpa, Franco, e desculpa, Marluce. Vou fazer as duas perguntas ao professor. Eu vou na ordem aqui. Marluce perguntou: bom dia, professor. O senhor poderia me responder se a depressão é hereditária? Bom dia, Marluce. Em alguns casos, depressão ela é hereditária, sim. Ela já vem ali do contexto de família. Porque uma coisa, Marluce, é o seguinte: uma coisa é hereditária, outra é genética. Geralmente, lógico, tudo que é hereditário vai se manifestar ali no gene. Mas nem tudo que é genético vai ser hereditário. Mas como no caso da tua pergunta, é hereditário, que no caso é herdado, em muitos casos sim. Então já vem aquela família, aquela pessoa já nasce naquele contexto de família, que já tem essa estrutura psicológica, esse padrão mental voltado para desencadear um processo de depressão. Então, sim. A herança recessiva, né, que se chama, na genética, né, professor? Agora, claro que vai no gene, mas não necessariamente a pessoa vai ter. É necessário que haja, como o senhor falou, um gatilho, é necessário que haja alguma coisa que desenvolva, né, não só a depressão, como outras patologias. É verdade, mas o que acontece, Amaro? A predisposição está ali. Sim, a predisposição está no gene. Agora, a pessoa pode manifestar ou não. Isso vai depender do entendimento que ela está tendo em relação a isso e da mudança dela em relação de postura, de conduta, de pensamento, de comportamento. Porque, exemplo, se eu visualizei a história do meu pai, que teve problema de depressão, da minha mãe que teve depressão, eu começo a perceber e analisar a estrutura de personalidade deles. Sei lá, um exemplo, vou colocar um caso aqui hipotético. Meu pai muito resmungão, questionando Deus, porque a coisa não era para ser desse jeito. Minha mãe foi sempre também nesse viés, ambos os dois desenvolveram depressão. Então, eu já tenho um pouco disso. Se eu tenho a compreensão disso que a gente está falando e começo a mudar minha estrutura de pensamento, automaticamente eu mudo minha emoção e eu não vou ter esse tipo de transtorno. Eu não vou ter a depressão. Vai depender desse entendimento. Tem isso também. Já a pessoa se resignar, né? Já a pessoa se... muito diferente de outras patologias. Essa é interessante, né, professor? Se bem eu digo muito diferente,
Temos uma atriz que, por exemplo, ela tirou os seios, né? Porque no histórico hereditário, familiar, aliás, no histórico familiar, as pessoas da família dela tiveram câncer de seio, né? Tiveram câncer de mama, ela tirou a mama. O câncer, se está no gene, pode desenvolver-se em outro lugar, né? E esse detalhe que o senhor falou, dessa resignação, que a pessoa, no caso, né, da depressão, a pessoa está vendo e tal, e ela faz né, ela elabora essa mentalidade dela, ela tem uma probabilidade de não viver esse quadro, né? Não viver, vai depender muito da observância do comportamento das pessoas que estão ao redor dela. Agora, claro, isso não significa que ela não deva negligenciar um profissional, né, professor? Porque a mente da gente, ela é uma coisa tão... É lindo demais quando você estuda o cérebro, mas ela é tão frágil, eu penso, né, professor? Ao mesmo tempo, tão e frágil. A mente, pois é, Amaro, e a mente é muito sutil. Às vezes o que vai ocasionar um trauma para você não vai ser um grito, né? Vai ser um determinado olhar, vai ser alguma coisa assim que era tido como até insignificante, mas para você impactou. E quando te paralisa e você não teve nenhuma reação a nível racional para tentar justificar aquilo, é como se desse um bug ali, você bugasse. E aí o nosso sistema ele vai adotar algum mecanismo de sobrevivência, ou de luta ou de fuga, e é criado um caminho neural. Por isso que a pessoa vive sempre repetindo aquele comportamento. Falando disso, essa sua fala de repetitividade de comportamento, o Franco Joel, que mandou a pergunta, foi nessa linha aí. Ciclos viciosos e maus hábitos podem contribuir para o desenvolvimento de adoecimento da saúde mental? Pode sim, pode. Determinados comportamentos que a pessoa tem, como a gente falou, você fica repetindo aquilo ali, você com determinado estado mental, de traumas, de conflitos que você vivenciou, você cria determinados caminhos neurais e você fica sempre repetindo aquilo ali. Por isso que você não sai daquele mesmo padrão, tendo aqueles mesmos vícios, né? E automaticamente a tendência, se a pessoa não for resolver aquilo, não entender a raiz daquilo, ela fica ali provocando colapso no organismo e a coisa se cronificando de tal forma que a pessoa vai ter sérios problemas lá na frente. Então é por isso que é importante que nós estejamos em harmonia, em equilíbrio, né? Equilíbrio, harmonia, bem-estar, principalmente em relação ao nosso estado mental, porque uma vez a gente cultiva o nosso estado mental, o corpo, a vida acompanha também, né? Não adianta a gente fazer um movimento para fora se a gente não faz um movimento por dentro. Você vê a pergunta dele, né? A academia é importante, ajuda, mas não resolve, porque você vai na academia lá, ela dá lá uma dosagem de dopamina para você, né? De serotonina, de bem-estar, de prazer, mas depois que a pessoa saiu daquilo ali, né? Ela relaxou, volta à estrutura de pensamento que ela tem cotidianamente, né? E aí baixa, né? Justamente. Você tem que estar fazendo exercício direto para poder estar certo. Justamente. Tudo, né? Justamente. Por isso que me lembrou uma fala agora de Jesus: te ajuda, que os céus te ajudarão, né? Não tem uma fala nesse sentido. Isso o pessoal popularizou, né? Não há bem uma fala de Jesus assim, não. O pessoal diz assim: faz por ti que eu te ajudarei, né? Isso é uma linguagem popular que o pessoal atribui a Jesus, né? Mas não é se você... tem outros versículos... Faça a sua parte que os céus fazem, né? O pessoal diz assim, não tem esse versículo na Bíblia, não. Mas a Bíblia diz de outras formas, não é? Mas seria por aí, professor.
Deixa eu ver aqui no Instagram, a irmã Luzinete também fez uma pergunta no Face, eu vou lá, irmã Luzinete, já. Laudeci Vital, no Instagram, a psicoterapia é o que realmente faz efeito? Não sei se há um direcionamento específico dessa pergunta dela, mas eu acho que ajudando aqui, né, se a psicoterapia resolve. Psicoterapia resolve. Essa pergunta. Se eu tiver errado, Laudeci, você refaz a pergunta. Eu diria autoconhecimento, trabalho de autoconhecimento, a gente entender lá as nossas emoções, né, é de fundamental importância. É lógico que a gente pode fazer isso sozinho, só que como o aspecto emocional, né, psicológico, para a gente é muito novo, não é algo primário ainda no nosso desenvolvimento do nosso psiquismo. A gente está começando a atentar para isso agora. Você dá a importância da psicologia. Você vê, eu conversava agora há pouco, quantos tabus se tem em relação à psicologia. Né? Que é para doido, né? Que vai só lá conversar. Então, a gente pode fazer esses movimentos sozinho? Pode. Agora, como a gente não tem esse hábito, a tendência é a gente se sabotar. Então, a gente precisaria de uma ajuda. Então, essa ajuda, portanto, de um profissional que estudou, que entende do que está falando, né? Até porque a gente passa... O pessoal que se sabotar-se é enganar-se a si mesmo, né? Enganar-se a si mesmo. Você se auto ali... Pensa que está bem, mas na verdade está mal. Né? Isso, você ficar ali se negligenciando, você ali... Professor, eu ouvi de um especialista em uma sala de aula que isso acaba reverberando nas finanças da pessoa, nos relacionamentos, da própria saúde física e em outros fatores também, né? Verdade. Se dá bem profissionalmente e tal. Verdade, mas deixa eu concluir da coisa da psicoterapia. Então, você pode por si só, pode, mas é complicado, porque a gente não tem esse hábito, a gente não tem esse olhar ainda. E principalmente a nossa mente, não é? Ela faz isso, porque ela trabalha com mecanismo de acomodação, portanto que se diz a mente, não é? Mas aí é um outro contexto. Então, a gente vai precisar de ajuda de um profissional, que estudou, que está capacitado para fazer isso, para ajudar a pessoa a se encontrar. Aí sim, quando ela começa a se encontrar, a vida dela começa a deslanchar. Mas é importante a ajuda desse profissional, sim. Né? Fazer psicoterapia é algo fundamental. Voltando a minha colocação foi exatamente por causa disso, porque nesse processo da pessoa se auto-sabotar, ela se engana, né? E pensa que não, mas tudo está em decorrência exatamente da sua elaboração. Estado mental, porque tudo, de uma certa forma, é um problema psicológico. Porque se eu estou com alguma doença, se eu estou com algum problema psicológico, tem alguma doença física, tem alguma questão emocional por trás. Chama-se psicossomático. Se eu não estou prosperando a nível financeiramente, tem alguma crença, algum pensamento, alguma crença a nível inconsciente. Se eu não estou me relacionando bem, tendo relacionamentos falidos, né, tem alguma crença por trás também. Porque tudo começa no estado mental, no estado emocional. Por isso que a psicologia é tão importante e tão essencial para as pessoas que você não tem ideia. Porque, como a gente estava falando agora há pouco, não adianta fazermos movimento para fora, buscarmos coisas lá fora para tentar preencher esse vazio, né, essa inquietude que há dentro de nós. A gente precisa fazer esse olhar para dentro. E fazer esse movimento para dentro, ele não é tão fácil, não. Ele precisa, sim, de ajuda, sim. Né? E muitas vezes lá com ajuda profissional, a gente vê isso na clínica, a pessoa tem lá a sua resistência. Por quê? Por que ela coloca a resistência, que é um lado não? Porque a nível inconsciente tem coisas doloridas lá ainda que ela vivenciou e que ela nem sabe. E vale salientar aqui que nossa realidade é muito maior inconsciente do que consciente. Há muito mais coisas que nós desconhecemos de nós mesmos do que aquelas coisas que nós conhecemos sobre nós mesmos. Então, precisa, sim, da ajuda e estar ligado a todos os mais variados aspectos da nossa vida. Relacionamentos financeiros, a nível de saúde. Fazer psicoterapia é muito legal.
Professor extraordinário, programa de madrugada, mas a audiência também maravilhosa, né? Que a bom. Luzinete do Ibura, ela, bom dia, professor. Quando não se está doente, mas mesmo assim não sente vontade de fazer nada, já é um alerta para a depressão? Mesmo quando não está doente, mas também não está a fim de fazer nada, já alerta para a depressão, é preguiça. Alguns autores começam a trazer determinadas questões em relação a isso, porque é como seriam episódios depressivos. Nós vivenciamos, sim, episódios depressivos, não é? Mas a gente consegue se recompor logo. Não é? O problema, Amaro, é quando a coisa começa a se cronificar, a pessoa começa a se paralisar, né? Aí é algo preocupante, sim. Né? A depressão ela dá uma prostração na pessoa, não é? Tem gente que fica enclausurada, tem gente que fica sem querer se aciar, sem tomar banho, sem escovar os dentes. Né? Isso. Tem casos que... E uma coisa importante aí para ela é verificar se há gatilhos. Se ela começa a ter... Que é gatilho, professor? Explica o pessoal em linguagem popular. São situações, porque o que acontece? Muitas vezes, Amaro, todos nós, de uma certa forma, temos predisposições. Né? Aquilo que a gente já traz, seja a nível genético ou hereditário. Né? Lembrando, tudo que é hereditário vai ser genético, porém nem tudo que é genético vai ser hereditário. Então, tem coisas que a gente já traz a nível de predisposição, que é em decorrência da nossa estrutura de personalidade, que está ali já manifestado ali no gene. Não é? Mas o que vai acontecer? Vai acontecer um fator desencadeador. O que é o fator desencadeador? Vai ser um fator geralmente frustrante, que vai manifestar essa estrutura a qual a gente tem, esse problema que a gente tem. Então, quando a gente fala gatilho, qual foi o fator, qual foi o acontecimento, qual foi a situação, qual foi o episódio que desencadeou esse comportamento. No caso dela, de ficar triste, ficar desmotivada. Então, ela pode observar isso, se tiver, precisar ser trabalhado. Também pode não ter gatilho nenhum. Eu me sinto assim, eu venho me sentindo assim. Existe também uma questão a nível existencial, que está lá alojado no inconsciente dela, que ela não sabe. Mas precisa fazer uma psicoterapia. Eu estou gostando muito do seu cenário aí, inclusive dessa xícara. Que legal. Que o senhor venha um pouquinho para o lado esquerdo, viu? Isso. Obrigado, professor. Olha, vindo uma pergunta, deixa eu interar aqui a fala da Laudeci. Ela diz assim: eu estou dizendo que a psicoterapia é sim um tratamento de bons resultados. Valeu. Laudeci. E uma pergunta vindo de Portugal. Tive a síndrome do ninho vazio quando minha filha casou. Fiz antidepressivos por um tempo, mas ainda tenho recaídas. O que o professor me recomenda? Como é o nome dela, Mário? Eu a conheço como a Lei, carinhosamente a Lei. Se bem que eu tenho dois Aleis, e por sinal são Alexandras, né? Uma que é psicóloga, que infelizmente não está assistindo o programa hoje. Essa é Alexandra Félix, que está lá em Portugal. Ô, Alessandra, legal a tua pergunta. Olha, o interessante é fazer uma psicoterapia sim. Porque o que acontece? Muitos traumas nossos, né, eles não são decorrentes. Alessandra, muitos traumas nossos. Permita também, professor, ajudar aqui na sua resposta também. Ela acrescenta que, ela diz assim: o meu ponto de gatilho foi a notícia do casamento repentino. Foi terrível a surpresa. A coisa da surpresa. Mas o que caracteriza aí? Vai ter um abandono, não é? Vai ter aí uma saída aí no caso da filha. E o que acontece, Alessandra? Muitos traumas da gente
né, que a gente acha que foi decorrência de algum gatilho vivenciado ali na adolescência, na idade adulta, não foi desencadeado ali. Os traumas da gente estão a origem deles estão ligados ou ao contexto da fase intrauterina, ou ali na primeira infância, como a gente falou, de 0 a 3 anos, de 3 a 6 anos, ou que a gente traz a nível do nosso inconsciente coletivo da ancestralidade. Então, aí, no caso, só seria ali um gatilho de algo que você vivenciou aí atrás. Porque a questão não é a filha, é a sensação de um abandono, de uma, entre aspas, perca. Então, o seu inconsciente, ele acusa isso aí, não é? Então, é algo que uma psicoterapia, uma boa psicoterapia, vai detectar isso aí, viu? É mais ou menos por aí. Pena que as horas no instante passam. O meu relógio aqui, 1h21, professor. Mas eu estou achando tão legal, Amaro. É massa, é massa. Não, e o senhor falando, meu Deus, pessoal, vocês precisam um dia, não sei se permite, né? Assistir uma aula dele é bacana demais. E espero tê-lo outras vezes aqui conosco, né? No programa. Ela diz, obrigado, professor, obrigado. Ele vai deixar depois o telefone dele de contato, Instagram. O senhor usa as redes sociais, não é, professor? Eu uso, sim. Ô, professor, falar em redes sociais, uma coisa que é interessante. Na pandemia, nós tivemos muitas consultas, muita coisa online, aulas online, trabalho em casa, o make-off, essas coisas todas. Make-off não, como é? É isso mesmo? Remoto, online. Remoto, esse não é make-off, né? Outro nome, não sei se é esse. Eu esqueci agora, me lembra aí. Muita coisa remota, inclusive os atendimentos terapêuticos, psicoterapêuticos online, né? E aí funciona mesmo, professor? Uma pergunta que me foi feita uma vez. É melhor funciona falando, assim, né? Claro. Funciona assim, Amaro. Você vê se tem home off, make-off é bastidor. É home off, isso. Obrigado, Silvia Rodrigues. Verdade. Obrigado. Home office. E você vê, se tem médico hoje, fisioterapeuta, educador físico, atendendo e passando prescrições, orientações a nível online, por que a psicologia não poderia, se você trabalha dentro do viés mental? E a mente não tem tempo, não tem espaço, não tem nada. A única diferença é que você não está ali presente com a pessoa, não é presencialmente, não é? Mas você está ali, tendo contato. Mente para mente, a gente se conecta. Você vê, uma pessoa onde estiver, lá no Japão, se eu aqui pensar nela, aqui, eu desejar algo maravilhoso para ela, vai chegar até ela. A questão é se ela vai estar receptiva. Se ela estiver num bom astral, né, se ela estiver bem, ela sente isso. Ela pode não saber nem o que foi que aconteceu. Mas quando vê, ela se lembra de mim, entra em contato comigo. Às vezes não acontece isso, né, porque tem processos mentais que a gente desconhece, né, é muita coisa. Mas isso existe, isso faz parte. A mente... o cosmos, né, o mundo espiritual. Né? Perfeitamente. Meu querido, deixa uma coisa que eu quero dizer aqui. Funciona tanto que eu me lembro, na Rede Cristã, tem muita gente que acompanha aqui, acompanhava a Rede Cristã, quando eu fazia um programa com um outro profissional, ele psicanalista. E eu até dia desse cobrei os royalties, né? Cobrei dos mais de 50 clientes que ele conseguiu na Suíça. Inclusive, eu vi a Elizabeth aqui no Instagram, você está sendo escutado em Portugal, na Suíça, viu também? Na Suíça, na Espanha, em vários lugares, para mais de 50. Ele dando atendimento online e o pessoal dando tendo resultado, né, dando testemunho de resultados. Ele está perguntando assim, psicoterapia online para Portugal? Ela riu. Se você quiser ter um acompanhamento com o professor,
voltando a dizer que o tratamento psicoterapêutico não é só para quem está vivendo um momento de transtorno, necessariamente. Serve também como prevenção, pessoal. Não é, professor? Serve como prevenção. Perfeitamente, sim. Perfeitamente. Na minha vivência profissional, eu tive muito poucos pacientes, né, clientes, que chegaram a perspectiva da psicoterapia era para autoconhecimento mesmo. E, de uma certa forma, não tinham nenhum transtorno assim, bem eminente, bem presente, que estavam impossibilitando suas vidas ali. Né? Já diferentemente da grande maioria, né? A grande maioria só vai buscar, né, psicoterapia quando a coisa já está crônica, né? Quando já está trazendo extremos prejuízos na vida dela e na saúde dela, né? Professor, acho que já está em tempo de nós começarmos a ouvir como o pessoal faz para lhe achar nas redes sociais. Telefone, por favor, com DDD. O DDD eu acho que é 81, né? Depois eu digito aqui. Se o senhor puder depois mandar para... não, manda no celular não, que o celular tá ocupado ali, ó. Eu esqueci de colocar o WhatsApp para poder manusear aqui, aí deu bronca. Aliás, mas o senhor tem o zap do Acorda Bênção aí, né? O senhor tem o WhatsApp do Acorda Bênção, né? Eu mandei para o senhor o contato do WhatsApp. Já tenho sim, Pronto, tenho se sim. o senhor puder mandar por ele alguma informação, deixa eu ver se aqui é uma pergunta da Ruth. Eu não sei se é pergunta da Ruth, deixa eu ver aqui. Ô, Ruth. É uma pergunta. Ô, professor. Pronto, tem gente no WhatsApp, eu esqueci do WhatsApp, ó. Eita Deus. Audiência extraordinária, professor. Vamos ouvir a Ruth, tá? Vamos ouvir a Ruth aqui, que ela mandou no WhatsApp. Obrigado, Ruth, pela interação. Vamos ouvir. A paz do Senhor, pastor, e a paz do Senhor, doutor. Eu queria saber o número do seu consultório e aonde é o seu consultório. Pastor Amaro Correia está a paz do meu problema com a neta. Eu tenho aqui. Está ouvindo, professor? Ela estava de especialista, mas não vejo evolução muito bem, não. Está ouvindo, professor, direitinho? Estou ouvindo, sim. Quero internar ela, eu não deixo, que ela é uma jovenzinha de 14 anos. Ela tem autismo, hiperatismo e bipolar. Autismo, hiperatismo e bipolar, ela é. Agora, quem sabe, eu queria fazer uma consulta particular com o senhor, doutor. Dê o seu número, por favor, aí. E onde é o seu consultório? É porque eu não sou muito boa da cabeça mesmo, eu já tenho 72 anos, nem me lembro. Não estou bem lembrada, não, assim, para pegar rápido, não, viu? Por favor, o número. Tem muita gente já querendo seu telefone, inclusive a Leia, lá em Portugal, está querendo seu contato também. Daqui a pouco a gente pega o telefone, eu vou passar contato para vocês, né? Ela mandou o áudio. Deixa eu escutar. Pastor, apareceu mais uma vez, olha, o senhor manda para o meu zap, o número do médico aí, o consultório onde é. Tá certo. Por favor. Tá certo, Ruth. Eu vou mandar assim, viu? Eu vou mandar. Professor, o pessoal estava interagindo no Zap e eu esqueci. Fiquei no Instagram e no Face, mas tem o WhatsApp. Acontece. Tem aqui uma pergunta de texto aqui do WhatsApp. Bom dia, pastor Amaro Correia. Pai do Senhor, é Felipe de Camaragibe. Pastor, eu queria saber do professor por que existe preconceito por parte das pessoas. Porque eu sofri muito preconceito por parte das pessoas. A origem disso aí, né, isso está dentro lá do contexto nosso, né, de vivências, lá atrás das civilizações, que isso foi vindo através do inconsciente coletivo, né? E a gente tem toda uma discussão a nível social sobre isso, mas o que eu posso dizer para você a nível psicológico? É lógico que por mais que se tenha um preconceito social, mas o mais interessante é você não se preocupar com isso. Porque na medida que você se preocupa com isso, você começa a dar ênfase,
você começa a deixar isso grande. E toda a preocupação não deixa de ser um investimento, não é? Investimento no sentido de que se eu me preocupo tanto em ser assaltado, eu vou ser assaltado. Porque o cérebro da gente não entende bom e ruim. Ele não entende a palavra não, né? Ele não entende a palavra, ele não entende. Ele vai enfatizar aquilo que o cérebro da gente trabalha por vibração. Então, se você estava vibrando ali com medo, né, preocupado em receber preconceito, você acaba atraindo isso para você. Isso é um fato, isso. Você acaba construindo esse tipo de caminho neural. Isso em decorrência das suas vivências lá atrás, de você talvez esteja... A gente já traz isso a nível inconsciente coletivo, você vê, em relação ao preconceito racial. Isso é milenar. Então, as pessoas já trazem isso no inconsciente coletivo, e isso ainda é mais reforçado na tua infância. Aí imagina como isso fica potencializado dentro da sua mente. Então, fazendo com que você construa um determinado caminho neural de preocupação, de medo em relação àquilo, e você acaba atraindo justamente aquilo ali. Aí qual é o antídoto para isso? Não se preocupar, porque por mais que exista, não é, a força que vai ser dada lá fora pelas pessoas vai ser a partir da força que você dá aqui dentro. Então não dê. Porque você vê, vamos pegar preconceito racial. Quantos negros aí cresceram, se desenvolveram, receberam até preconceito, mas não deram força para isso. Você vê, eu estava vendo esse menino agora, o Vinícius Júnior, você vê, está se tornando aí um dos embaixadores, referências em relação. E ele não tem se preocupado do ponto de vista de paralisá-lo em relação ao futebol. Muito pelo contrário. Parece que quanto mais chamam ele, mais ele chega nos jogos e o desempenho dele é de alta performance. Esse agora foi extraordinário. Inclusive, ele é cogitado para ser um dos jogadores, um dos maiores jogadores do mundo. Então, é muito isso, entendeu? Mas, logicamente que isso precisa ser trabalhado de cada caso, para cada caso, como a gente falou, olhando a pessoa de uma forma singular. Mas, a nível geral, é por aí. Tem outra pergunta aqui no WhatsApp, professor. É o Diácono Édipo. A paz do Senhor, pastor Mário Correia, bom dia para o professor Domingos e para os ouvintes. A minha pergunta é a seguinte: qual a diferença ou quais as diferenças entre transtorno, síndrome e doença mental? Eu queria saber se há diferença entre eles ou se são sinônimos e também até onde vai a competência da psicologia e ultrapassa já para a psiquiatria. Eu queria que o professor comentasse sobre esses assuntos aí. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Veja só, síndrome quer dizer conjunto de sintomas, né? Então, toda síndrome, ela tem aquele determinado sintoma. Você pega lá, síndrome do pânico. Então, síndrome do pânico quer dizer o quê? Esse síndrome do pânico vem do deus Pan, da Grécia Antiga. Esse deus Pan, da Grécia Antiga, é semelhante à ideia da medusa. Quando você vê a medusa, você virava pedra, não é? Esse deus Pan, ele guardava a região da Arcádia. Diz que ele era tão feio, que quando as pessoas se aproximavam para entrar na região da Arcádia, ele se apresentava, as pessoas ficavam em pânico. Aí a síndrome do pânico, quais são os sintomas que tem? Taquicardia, sudorese, vertigem, a pessoa tem sensação de morte. Então, esse conjunto de sintomas quer dizer síndrome. Doença mental é um termo que não existe mais. Por quê? Porque você não pode falar questões referentes ao aspecto mental de doença. Você tem que falar de transtorno ou distúrbio. Porque a Organização Mundial de Saúde, no Congresso de 1990, na Suíça, foi bem clara, quando detectou que seria doença. Doença é quando tem órgão específico afetado. Se você vai muitas vezes para a síndrome do pânico, para uma ansiedade, você faz uma bateria de exames, eletroencefalograma, ressonância magnética, e não detecta nada.
Então a pessoa estaria doente? Não, ela tem um transtorno psicológico. Doença só passa a ser quando somatiza, quando tem, né, lesão no corpo. Né? Então, esse termo doente mental não se chama mais, mas chamava doente mental o que Freud chamou depois de psicótico, que é o chamado louco, que hoje o termo é esquizofrenia, distúrbio bipolar crônico. O outro termo que ele falou foi depressão, foi doença mental, síndrome e o outro e transtorno. Transtorno está ligado a problemáticas de ordem psicológica e emocional. Porque nesse congresso que a gente falou, em 1990, se tirou o termo neurótico psicótico, né, se tirou a nomenclatura doença mental, que antes existia, né, e passou a chamar problemáticas de ordem psicológica ou mental sob transtorno ou distúrbio, que é a mesma coisa. Transtorno porque tem lá um conjunto de sintomatologia, né, de dados epidemiológicos, que é aquela doença que a pessoa tem numa região, né, numa localidade, de diagnóstico, né, então, de causas. Então, transtorno quando tem todo esse contexto de discussão. Né? Então, problemáticas de ordem emocional, você fala transtorno ou distúrbio. E a questão da psiquiatria e a psicologia, o que acontece? O psicólogo ele vai trabalhar através da palavra, né? Da palavra, investigando as questões mentais, emocionais, os pensamentos, a estrutura de personalidade que desencadeia os problemas, né? Que está lá na estrutura de personalidade. Já a psiquiatria vai trabalhar no que a gente chama neurotransmissores ou neurohormônios. O que são neurotransmissores ou neurohormônios? São substâncias que atuam diretamente no nosso comportamento. Então, existe um bocado: serotonina, adrenalina, acetilcolina, né, dopamina. Então, existe uma série de neurotransmissores que são ali desencadeados pelo organismo para trazer sensação de bem-estar, de harmonia, né, como também determinadas enzimas tipo cortisol. A pessoa em estresse, ela lança um bocado de cortisol na corrente sanguínea dela, né, que começa a trazer um estado, começa a comprometer determinados órgãos. Então, o trabalho da psiquiatria vai investigar essas neurosubstâncias cerebrais, que, como a gente falou na depressão endógena, às vezes a pessoa tem lá problemáticas de ordem dos neurotransmissores, aí precisa de um médico psiquiatra para investigar isso aí, para atuar com a terapêutica. E, paralelamente, trabalhando com a psicoterapia para investigar essa estrutura de personalidade. É um pouquinho complexo, mas não sei se deu para entender. Okay. Tem muitas perguntas chegando aqui. Tem um Fernando Moura fazendo pergunta também, professor, no WhatsApp. Opa. E depois eu vou no Facebook, no Instagram, que está bombando aqui as participações. Pena que já é 1h38. Daqui a pouco eu tenho que encerrar esse bate-papo da gente. Vamos lá, a pergunta. Agora a pergunta de 1 minuto e meio é grande. Vamos lá. Vou tentar sintetizar o máximo. Bom dia. Está ouvindo aí, professor? Estou ouvindo. Doutor Fernando Moura. Fernando Moura. Minha pergunta é o seguinte, doutor. Quando uma pessoa que tem um comportamento assim, aparentemente é calmo, mas quando você contraria as suas vertentes e diz não para tal, seja ela homem ou mulher, e essa pessoa surta de uma forma tão grande que é capaz de o agredir moralmente também, até fisicamente, chegando até o caos de um assassinato. Esse fator é de ordem clínica, essa patologia, ou a psicologia pode ajudar para que essas pessoas possam zerar e ter um comportamento exemplar. Quando é contrariada, surge de uma tal forma que quer agredir as pessoas e seu comportamento, né, fica hostil. Perguntando no ofende, qual a vertente que eu devo, assim, se orientar do senhor?
como profissional da psicologia. Vou dizer assim, o popular psicopata. Perguntar no Alfene. Pronto, eu tava... ia dar uma resposta. Já que você determinou psicopata, o que acontece do psicopata? Psicopata é um distúrbio de caráter. A pessoa já vem com essa estrutura de personalidade, né? Assim como tem a personalidade histriônica, borderline, né? O narcisista, você tem lá a personalidade psicopata. E o psicopata é extremamente complexo, porque eles têm lá toda uma característica: ardilosos, estrategistas, sedutores, inteligentíssimos, não é? E o que acontece? E a questão deles é única e exclusivamente prejudicial para a sociedade. Eles trazem extremamente... É um distúrbio de caráter que traz prejuízo. Aí tem um sociopata, traz prejuízo para o social. Aí você vê lá o perverso, que entra nessa estrutura da psicopatia, né, que é um distúrbio de caráter. O perverso, ele tem angústia, mas não tem culpa. Então, vamos pegar um caso clássico. Todo mundo sabe que foi ele que matou. Ele vai lá no enterro e chora. Mas foi ele que fez. Não é? Dá pra dizer que a pessoa é calminha, mas quando contrariada... Calminha é o que a gente entende como calma. A referência é o que a pessoa tem por dentro, não é o que ela faz por fora, porque ela pode estar dissimulando. É por isso que na psicologia a gente não acredita necessariamente no que a pessoa está falando, a gente tem que ver o que está por trás. Por isso que a psicologia é muito profunda nesse sentido. E o psicopata clássico, o que acontece? Ele tem culpa, mas não tem angústia. Então, matar uma barata e um ser humano para ele é a mesma coisa. E ele até diz como foi que ele fez, mas não tem arrependimento, não tem sentimento de culpa, não. Então, são duas estruturas extremamente complexas. Vale salientar que, segundo dados do DSM americano, né, como o CID-11, né, foi de 2022, não é obrigado a ter caráter de matança. Às vezes tem gente que não está matando ninguém, mas tem estrutura de psicopata, tem estrutura de perversidão. Então, é um caso extremamente complexo. É lógico que por trás disso aí, se a pessoa se permitir, caso que não se permite, você vai encontrar um vazio, vai encontrar um sofrimento muito grande lá atrás. O complicado é que eles são impermeáveis, eles não se deixam. E nesse contexto, eles estão ali provocando maldades, prejuízo para as pessoas como para a sociedade. É um caso extremamente complexo. Professor, eu tenho uma pergunta, mais uma pergunta no Zap, mas deixa eu ir aqui no Instagram. Deixa eu ver aqui no Instagram. Ando à procura de um profissional para fazer as terapias, mas tenho receio. É vergonha, pessoalmente. Eu preciso vencer este gigante. E diz assim, vou tentar. É uma pessoa que já pediu aqui o seu contato, viu? Um abraço para a Mesac, que está aí conosco no Instagram. Um abraço, Mesac, Deus te abençoe. Deixa eu ver no Facebook logo se tem mais alguma pergunta. A irmã Luzinete dizendo lá que, no caso, foi aquela questão da pessoa não estar doente, mas ficar sem ânimo, tal. Sim, foi um caso que aconteceu na família dela, ela disse aqui. Não foi com ela. Lene do Alto da Bondade, paz, Lene. A irmã Colita de Arthur Lundrig, na escuta, achando interessante o tema. Mas tem uma pergunta do Joás de Jaboatão. Depois dessa resposta, eu vou pedir para o senhor falar do seu telefone, das suas redes sociais. Se o senhor digitar para mim aqui no Zap, eu já mando para o pessoal no Instagram e no Face. Tem uma pergunta do Joás. Aí depois dessa resposta, o senhor já fala disso aí, tá? E se quiser mandar para mim digitado, professor, no Zap do Acorda Bênção, eu já mando para o pessoal. Tá certo? Certo. Vamos lá. Pastor Mário Correia, paz do Senhor. Amém, querido. Queria fazer uma pergunta com relação a esse tema aí, que vocês estão falando a respeito da psicologia. Uhum. E eu acredito que essa minha pergunta é a pergunta de muitos ouvintes nesse momento. Qual a causa principal da depressão e como evitá-la?
E aí, professor? Ok. A gente estava até falando, né? A depressão, ela tem raízes, sim, hereditárias, que vão se manifestar no gene, né? A pessoa já vem com a predisposição e vai ter o que a gente chama fator desencadeador. Como também tem casos que é genético, mas não é hereditário. Tem casos que, se você for analisar a árvore genealógica da pessoa, você não encontra ninguém que teve aquela problemática, mas a pessoa ela vem. Mas, em suma, geralmente, a maioria dos casos eles são hereditários. A família, né, já teve aquele tipo de comportamento, na árvore genealógica da pessoa já teve aquele comportamento, ela herdou, ela traz aquela mesma estrutura, e já nasce naquele mesmo contexto de família para vivenciar aquelas mesmas problemáticas ali, né, até no tipo no propósito deles se auxiliarem para resolver aquilo. Mas, em suma, a tua pergunta, a origem da depressão está na estrutura de personalidade da pessoa. Ou, muitas vezes, a pessoa tem um viés voltado para não aceitar a realidade, ela nega a realidade, ou é aquela pessoa que escuta todo mundo, mas não escuta as suas solicitações. Ela atende a todo mundo, mas não atende aos seus anseios. Em outras palavras, aquela pessoa que tem dificuldade de dizer não. Se você vai na raiz mesmo da depressão, o que você vai encontrar é raiva. Raiva de quê? Primeiro, de você ter escutado todo mundo e não ter escutado a si, ter se autonegligenciado, como você não ter aceitado a vida como a vida é. Você ficou brigando com a vida, você ficou brigando com Deus. Então, isso dá raiva. A vida não foi como você gostaria que ela fosse. E das pessoas, acontecimento. Então, a causa está muito ligada a esse tipo de pensamento da estrutura de personalidade da pessoa. Professor, tenho duas perguntas aqui ainda, mas eu só tenho 13 minutos. Na verdade, eu só tenho 12 minutos para a gente encerrar o programa. Eu quero até dizer ao pessoal que a oração, viu, pessoal? Deixa eu dizer aqui uma coisa importante. Não vai dar tempo para eu fazer uma oração aqui no programa hoje, mas eu quero dizer a vocês que ontem foi domingo, eu tirei a noite, estava até conversando com o professor fora do ar, tá? E eu fiz um momento de oração, e eu orei por vocês, ouvintes. Até parece que eu já estava imaginando que não ia dar para a gente fazer oração aqui no programa. E eu orei por vocês, sintam-se orados, abençoados por Jesus. Vocês fazem parte dos meus momentos de oração, de intercessão. Amém. E foi bom eu ter orado antes, porque aqui no programa não vai dar, porque a demanda está muito grande. Sintam só o clima destas duas perguntas. Aí, pastor, eu quero perguntar ao médico aí, essa doença da pessoa assim, esse problema, a pessoa sair, não pode ficar trancada dentro de casa, tem medo de ficar trancada, tem que ficar com a chave na mão, parece que não. Aí tem esse medo de andar de ônibus, muitos apertados, muitos lotados, a pessoa também tem medo de ficar, parece que quando não vai abrir, só vai morrer ali dentro. E ficar no escuro. Ficar no escuro com aquela ansiedade passa mal. Isso também é um problema de saúde, é um problema também de. Assim, me explique. Jesus que abençoe. Essa é uma pergunta que ela faz. Vamos a outra, professor. E também pressão pós-parto. Depressão, ela deve ser. Descarreta muito tempo, porque já faz 7 anos que eu tenho uma pessoa da minha família que tem uma depressão pós-parto. Toma medicamento, dá dor no estômago, fica cansado, fica muito cheio de coisa. Eu queria saber também, ele explica aqui, eu estou escutando e amanhã eu passo para essa pessoa. Para começar por essa outra. Depressão pós-parto tem suas causas ali, tem que ver, cada caso é um caso, mas geralmente está ligado a, dependendo do histórico de vida da pessoa, ela não vai poder mais ter a vida que ela tinha, dar andamento aos projetos que ela gostaria, né? Então, quando ela se vê nessa condição de que tem lá um recém-nascido, e esse recém-nascido, vamos colocar assim, roubou todo aquele planejamento que ela teve e que ela agora tem que dar conta desse recém-nascido que requer os seus devidos cuidados, né? Até um determinado tempo, e um tempo mais duradouro,
duradouro, né, até se emancipar mais para ter a sua autonomia, é como se ela não aceitasse aquilo, né? Isso é uma causa. Outra, que a gravidez trouxe todos os problemas para ela, e é isso, sobretudo ligado à questão corporal, ligado a aspectos que ela estava vivenciando no relacionamento ou não. Então, tem que investigar, cada caso é um caso, mas que a depressão pós-parto tem uma causa, tem uma origem, porque a depressão, nesse caso pós-parto, é um sintoma de uma causa. Então, isso aí precisa ser investigado. Cada caso é um caso. Como a gente falou, o ser humano deve ser visto de uma forma bem singularizada, particularizada. Em relação à primeira pergunta, né, estar trancado no quarto, medo de sair e pegar ônibus, está muito associado, e como ela falou, algum contexto aí ligado à ansiedade, está relacionado à síndrome do pânico. Que a síndrome do pânico crônica, a pessoa geralmente ela fica trancada no quarto escuro, né, e muitas vezes não quer nem sair. Né, ela tem medo de sair. Por quê? Porque ela sabe que toda aquela sintomatologia, todo aquele conjunto de sintomas, que é síndrome, que foi uma das perguntas do rapaz, né, pode ocasionar em qualquer lugar. Ela sozinha, ela conversando com alguém, assistindo televisão, seja em qualquer lugar, espaço, ou só acompanhada, ela vai experimentar todos esses sintomas. Então, para não experimentar, ela acha que vai estar preservada, resguardada, que não está, porque há uma inquietude e uma efervescência muito grande por dentro, inclusive mobilizando hormônios, cortisol, uma série de coisas, né? Então, ela acha que vai ter uma certa segurança no quarto, que não tem. Então, está muito associada à síndrome do pânico. Ok, meu querido, só tenho 7 minutos para terminar o programa, tempo suficiente para o senhor dizer o seu contato. Você vai dizer aí, me diga, por gentileza, se o senhor puder mandar para mim o link do Instagram, no WhatsApp, tá com o Zap aí? Me diga, fale para o pessoal aí, por enquanto, o seu, é porque teria que ser agora, para eu mandar para o pessoal. Deixa eu mandar. Estamos ao vivo. Mas me mande o número do seu telefone, do consultório, pessoal que deseja falar com o senhor, ter consulta, e quer Olha, o meu Instagram é @domingos, que é o meu primeiro nome, né? PSI, PSI. É junto de Domingos? Tudo junto. Colado? Tudo junto. @domingospsi. PC de psicólogo. Já estou mandando aqui no Zap e no Instagram. Valeu, professor. No Instagram, você tem um link lá que você já entra em contato comigo pelo WhatsApp. Você já me acessa lá pelo WhatsApp. Entrando no meu Instagram, @domingospsi, tem um linkzinho que você já entra no meu WhatsApp. Para quem não tem o Instagram, me diga aí o número. DDD 81. WhatsApp, DDD 81 99728 3266. 3266. Isso. DDD 81 99728 3266. É o WhatsApp do professor e psicólogo Domingos Sávio, pessoal, para vocês entrarem em contato com ele. Meu querido professor, o senhor tem 3 minutos para suas considerações finais. Eu quero desde já agradecer ao senhor pela disposição de estar conosco de madrugada. O cara dá aula, o cara trabalha, o cara atende gente, irmão, e está conosco 2 horas aí, ó, rochedo, né? E com atenção, um carinho muito grande. Eu quero lhe agradecer, viu? Eu me sinto lisonjeado, honrado, prestigiado em tê-lo conosco no programa Acorda a Bênção, né? São 17 anos, 1 mês e precisamente 16 dias hoje, com mais de 670 pessoas convertidas, e graças a Deus, Deus Senhor, nessa história agora, a caminho de 18 anos, foi um presente.
suas considerações finais, e quero agradecer a audiência no Instagram, no Facebook, a interação do pessoal no WhatsApp, uma transmissão multi-stream conseguimos fazer. Obrigado mesmo a vocês pela audiência, pessoal. As perguntas foram bacanas, né? Deu um brilho a esse bate-papo aqui com o professor Domingos. Suas considerações finais, meu querido, e desde já, mais uma vez, muito obrigado. Quem agradece sou eu, meu querido Amaro Correia, meu querido pastor Amaro Correia. Queria também um imenso agradecimento aos queridos amigos aí, os meus ouvintes, né, desse programa Acorda Bênção. Né, muito agradecido pelas perguntas. Espero, de uma certa forma, ter contribuído humildemente aí, né, com os questionamentos de vocês. A gente está aqui para ajudar, para contribuir. E estamos aí à disposição para qualquer coisa, porque a gente está aqui para ajudar mesmo, né? E desejar muito sucesso para você, Amaro, muito sucesso aí no programa que você já tem, né? Que Deus possa te abençoar grandemente, assim como todos os seus ouvintes, né? E agradecer demais a oportunidade de a gente ter aqui conversado sobre transtornos mentais, né? E esclarecido, né? As pessoas dentro né, dos nossos singelos conhecimentos, né, das nossas informações, de toda essa bagagem que a gente tem, né, para esclarecer e trazer um lenitivo maior, né, principalmente em relação a esse aspecto psicológico, emocional, que é tão imprescindível, tão essencial para todos nós, né, porque, como a gente bem falou, tudo inicia na mente, né. Então, agradecido demais, que Deus abençoe a todos e todas. Valeu, meu querido professor Domingos. Espero tê-lo mais vezes aqui no programa. E o pessoal pode entrar em contato com o professor. Agora, depois do programa, não. Vamos deixar ele dormir. A partir de que horas o senhor já atende, professor? Não, a partir das 8 do horário comercial já pode entrar em contato, viu? Então, a partir das 8 horas da manhã, pessoal, desta segunda-feira, 1º de julho de 2024, você já pode entrar em contato com o professor Domingos Salles, simpatia de pessoa, cara bacana, e obrigado pelas muitas aulas maravilhosas que tivemos. Meu abraço e espero encontrá-lo nos corredores da instituição mais uma vez, viu? Um abraço, professor. Amém. Um abraço a todos.